Olha, tem uma crença que é super comum, né? Aquela de que Deus proibiu os anjos de pregar o evangelho. Mas será que isso é verdade mesmo? Ou será que é um daqueles mitos que a gente ouve tanto que acaba acreditando? Bora mergulhar nos textos para descobrir o que está por trás disso. Então a questão é essa, bem direta. Os anjos foram mesmo proibidos de pregar? É incrível, mas muita gente acredita que sim, piamente. Para a gente saber se essa história para em pé, a gente precisa ir lá na fonte, né? Entender de onde isso saiu. Beleza. Para começar, vamos tentar entender de onde surgiu essa ideia. Porque, olha, é um ensinamento que você ouve em tudo quanto é lugar. E quase sempre ele vem com uma historinha bem dramática, sabe? Para justificar o porquê dessa suposta proibição. A história que contam é mais ou menos assim, ó. Os anjos, super maravilhados com o plano da salvação, teriam chegado para Deus e pedido: "Deixa a gente pregar". Só que Deus teria dito não. E o motivo? Ele teria ficado com medo de que os anjos, por serem tão justos, acabassem, sei lá, usando a espada contra os pecadores, em vez de oferecer o perdão. Parece até cena de filme, né? Mas a grande pergunta é: onde é que está isso na Bíblia? E aqui vem a parte mais louca. Acredite se quiser, mas toda essa construção, toda essa teoria dramática, ela se apoia em uma única frasezinha, de um único versículo. É, sério. Isso é um exemplo perfeito de como pegar um texto fora de contexto pode criar uma doutrina inteira que não estava. A tal da frase é essa aí, de Pedro. Para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. O ponto todo gira em torno dessa palavra, desejam. Muita gente lê isso e interpreta como um desejo ardente de pregar, sabe? Um anseio por essa missão. Mas será que é isso mesmo que o texto original queria dizer? Pois é, e aí a gente chega no X da questão, no problema central. Quando a gente pega um versículo e isola ele de todo o resto, ele vira uma tela em branco. Fica vulnerável para qualquer tipo de interpretação. É exatamente como tentar entender um filme inteiro olhando só para uma foto, um único frame. Não dá, né? Então, o problema é esse. A crença popular pega só esse fotograma, essa frase solta, e ignora completamente o resto do filme. Ignora o que vem antes, o que vem depois e o que a palavra principal realmente significava no original. Aí complica. Então, vamos fazer o que a interpretação popular não faz, né? Bora voltar uns versículos e olhar o quadro completo. E é agora que a coisa toda começa a clarear. Você vai ver. Olha só que coisa. O assunto dos versículos que vem antes não tem nada a ver com anjos. O texto está falando dos profetas lá do Antigo Testamento. Eles falaram sobre a salvação, mas eles mesmos não entendiam tudo. Eles ficavam ali investigando, tentando sacar quando e como aquilo tudo ia acontecer. Percebe como isso já vira o jogo completamente? O foco do autor, de Pedro, não era os anjos, eram os profetas, e essa busca deles por entendimento. A menção aos anjos entra só no finalzinho, quase como olha, esse assunto é tão grandioso que até os anjos ficam curiosos. E o texto continua explicando que Deus revelou para esses profetas que eles não estavam ministrando para eles mesmos. Não, aquilo tudo era para a gente, para uma geração futura. Pensa nisso. Eles estavam servindo a pessoas que ainda nem tinham nascido. Que incrível. Ok, agora que a gente tem o contexto certinho, a gente pode finalmente voltar para aquela frase dos anjos e entender o que aquele desejo deles realmente quer dizer. A palavra usada no grego original é parakipsai, e o significado dela é muito legal. Não é querer fazer alguma coisa, mas sim te curvar para olhar de perto, sabe? Investigar com uma curiosidade intensa. É a postura de alguém que está fascinado com uma cena e quer ver cada detalhe, não quer perder nada. E aí a gente mata a charada. Os anjos, assim como os profetas, estavam simplesmente curiosos. Eles não sabem de tudo, né? Eles observavam com fascínio toda essa história da redenção se desenrolando, querendo entender a profundidade do plano de Deus. O desejo deles não era por uma missão, era por conhecimento. E com isso, os papéis de cada um ficam super claros. Olha só, o texto mostra 3 grupos distintos. Primeiro, os profetas. Eles anunciaram e investigaram. Segundo, os crentes, nós. A gente recebeu o cumprimento de tudo isso. E terceiro, os anjos. Eles eram tipo a plateia celestial só observando, fascinadas, esse plano incrível acontecer. Tá, mas e aí? Qual é a lição que fica dessa nossa investigação toda? Porque tem uma coisa muito importante aqui que vai muito além de saber se anjo prega ou não. E a lição é essa. Um erro de interpretação, muitas vezes, nasce da falta de olhar o contexto.
Essa análise cuidadosa, que a gente chama de exegese, é fundamental. Porque ler a Bíblia não é só passar os olhos pelas palavras, é tentar entender o que o autor queria dizer, qual era a ideia dele ali naquele momento. Pensa comigo, se um mito que tanta gente acredita pode ser desfeito simplesmente lendo 2 ou 3 versículos antes, imagina quanta coisa a mais a gente pode descobrir. Então, fica aí a reflexão. Que outras verdades incríveis estão esperando para serem reveladas se a gente simplesmente parar para ler as Escrituras dentro do seu contexto?